Jesus. Queridos irmãos, bom dia e recebam a paz do Senhor. Para todos que participam do culto também pela internet, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Meu desejo é que vocês estejam cobertos com a bênção de Deus, estejam vencendo o dia a dia, as aflições que eles trazem. O Senhor Jesus disse que para cada dia basta o seu mal, ou seja, você não vai conseguir resolver todos os teus problemas assim, no estalo de dedo. Não adianta se preocupar com amanhã, você tem o dia de hoje para lidar. Para cada dia basta aquilo que vem para tentar te afligir, basta isso. Então não acumule sobre a sua vida temores, medos, receios, ansiedades, preocupações, o que vai acontecer segunda-feira, quinta, quarta-feira, domingo que vem, o mês que vem, o ano que vem. Não acumule sobre a sua vida. Hoje você tem uma vitória a conquistar, e o Senhor teu Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz porque te ama, para te dar direito a viver a vida eterna. E a vida eterna não vai começar amanhã, ela já começou hoje. Para aquele que crê, seja vencedor hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. E antes da leitura já eu quero orar a Deus, pedindo que Ele nos dê graça, tanto para transmitir a palavra como para receber a palavra. Curve a sua cabeça. Pai, nós queremos pedir, expressando nossa dependência, que o Senhor nos dê o espírito de revelação na Bíblia Sagrada. Ela mesma declara que nenhum homem tem direito de interpretá-la segundo o seu bel prazer ou seu interesse. Ela não é de particular interpretação. O Espírito Santo revelou a homens verdades e eles escreveram, mesmo não sabendo que estavam debaixo de uma inspiração naquele momento. Mas o Senhor tinha uma intenção de que essa palavra chegasse até nós, e ela chegou. Mesmo com todo ataque maligno de governos, de autoridades, de religiões, que tentaram e continuam tentando acabar com os valores da palavra, ela persevera, porque passará o céu e a terra, mas ela não deixará de existir. E nós queremos que, mais do que a letra da palavra, o espírito de revelação dela venha sobre nossas vidas, porque é esse espírito que tem poder de influenciar o nosso cotidiano, de mexer nas nossas ações, de trazer para nós um comportamento modelado àquilo que representa os valores do Senhor, e eles são o melhor para a nossa vida. Nos ajude a absorver tua palavra. Aquele que sofre com dificuldade de entendimento, aquele que sofre com dificuldade de concentração, aquele que está sofrendo por causa de um cansaço ou uma dor física ou emocional, eu peço que o seu Espírito venha trazer apaziguamento ao corpo, à mente, ao coração dessa pessoa, e pegue-a para levá-la ao entendimento da tua palavra, para levá-la a crer na tua palavra, para levá-la a absorver a tua palavra. Nos dá agora a revelação e nos abençoa por meio daquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Nós te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos nos apoiar em mais um valor que a palavra de Deus determina para a nossa vida como crucial e importante. E como todos os outros valores, há um brilho especial nesse. Esse ano nós já caminhamos olhando sobre o valor dos relacionamentos. Foi assim que nós começamos o ano, aprendendo sobre o quanto é significativo termos bons relacionamentos, começando com Deus e depois em outros níveis com as pessoas. Também aprendemos sobre o valor da restauração. Na segunda semana desse ano, nos concentramos em entender que é possível restaurar aquilo que foi prejudicado, restaurar aquilo que foi danificado. Depois nós nos concentramos na importância de alimentar a nossa identidade pessoal, diante de um mundo, de um contexto em que as pessoas estão perdendo a sua identidade, até aquela identidade básica de ser homem ou ser mulher é questionado, e as pessoas hoje perdem esse valor de identidade. Nós temos que saber quem nós somos, porque é a partir daquilo que nós somos que Deus pode nos usar e nos fazer vitoriosos e pessoas felizes.
Ele não vai fazer de nós uma pessoa feliz e abençoada se nós não tivermos o conceito correto de quem nós somos. Então é saber a nossa identidade como pessoa e a nossa identidade como cristão, como filho de Deus. Na semana seguinte nós falamos sobre o valor de produzir, de ter resultados, de fazer coisas e sermos bem-sucedidos nisso. A palavra de Deus é rica em nos mostrar essa direção. Aí tivemos 2 semanas falando sobre o valor do posicionamento e o valor do compromisso. Ser uma pessoa que tenha postura, que se posicione da maneira correta e que saiba respeitar alianças, saiba respeitar compromissos, desde um compromisso simples de um horário estabelecido, de algo que nós temos que participar na nossa família, na igreja, no nosso trabalho, um compromisso que assumimos com alguém, com alguma coisa. A importância disso. E passamos as 2 últimas semanas, as anteriores, falando sobre o valor do arbítrio, da capacidade de fazer escolhas e de termos responsabilidade nas nossas escolhas, porque elas estão definindo o curso da nossa vida e a nossa felicidade ou não. Hoje nós vamos falar sobre uma das irmãs gêmeas no sentido de valor. Estão sempre caminhando juntos. E há muita confusão entre as pessoas de entender o que é uma e o que é outra, e confundem uma com a outra. Elas estão tão parecidas que as pessoas até acham que é a mesma pessoa, mas são 2 irmãs distintas e gêmeas com características próprias: o valor da fé e o valor da confiança. Hoje nós vamos falar sobre confiança, confiar em Deus. Eu só mencionei a fé porque muitas pessoas, quando vão conceituar confiança em Deus, confundem o conceito disso com o conceito da fé. Não porque eles são similares, mas porque se complementam. Aquele que tem fé vai confiar em Deus, e aquele que confia em Deus tem fé. Então, quando um desses valores fica prejudicado, automaticamente o outro também sofre dano. Quando a pessoa tem uma crise de confiança em Deus, ela está também caminhando, se já não tem, uma crise de fé. E o vice-versa também é real. Então, fé e confiança são irmãs gêmeas. Vamos nos concentrar na confiança em Deus. E eu primeiro preciso conceituar isso, porque, como eu disse, as pessoas fazem, e não é um crime, mas a gente erra muito na conceituação das coisas. E falamos em termos de confiança de uma forma que não expressa o que realmente é confiar em Deus. A grande questão, nós confiamos em Deus, a grande questão para você confia em Deus? Num primeiro momento nós vamos dizer que confiamos, mas aí quando perguntarmos como é que você confia em Deus, aí pode começar a surgir problemas. Eu quero buscar, como sempre procuro fazer, na Bíblia um personagem e pensar nele junto com vocês e na história dele. E esse personagem é um exemplo de confiança em Deus. E agora nós ficamos 2 semanas lá no capítulo 1 de Gênesis, agora nós vamos para o capítulo 6 e nós vamos sair de Adão e olhar para Noé. E agora nós vamos ver em Noé um homem que confia plenamente em Deus. Capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 1, nós temos uma história vasta, com muitos detalhes sobre Noé, do capítulo 6 até o capítulo 10. Então, muitos capítulos reservados para contar a história de Noé. E nós vamos procurar não divagar em muitos aspectos da história, mas concentrar nossos olhos no começo da história, absorvendo o conceito de confiança. Então, olhando para Noé, debaixo desse entendimento, Noé era um homem que confiava em Deus. Então, tudo que aconteceu em torno da vida dele, tudo que ele fez, foi porque ele confiava em Deus. Ele é um modelo, ele é um exemplo sobre confiança em Deus. Assim como Abraão é um exemplo e um modelo de fé, Noé é um exemplo de confiar em Deus. Vamos aprender então com Noé a confiar em Deus. A história que vai subsidiar as nossas informações. Capítulo 6. As pessoas começaram a se multiplicar, fazer filho adoidado, as maternidades ficaram cheias e tiveram muitas filhas. Se destaca isso, muitas filhas. Versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então nós temos um fato histórico aqui. Nesse momento da história, 2 linhagens se proliferam na terra.
uma linhagem que saiu de Caim, uma linhagem maldita, uma linhagem que esquecia de Deus, uma linhagem que buscava os interesses humanos, que adorava a si e não a Deus, que servia a si e não a Deus, uma linhagem maldita. E nós temos uma linhagem do terceiro filho do casal, chamado Sete, que foi o filho que Deus deu a Adão e Eva para substituir Abel, que foi morto por Caim. Nós temos uma linhagem abençoada, uma linhagem de homens que buscavam a Deus. E o primeiro grande momento da história, na vida de Noé, aqui relatado, é o casamento dessas linhagens. Quando os homens da linhagem ímpia olharam para as mulheres da linhagem justa e falaram: são bonitas, e as mulheres se entregaram a eles, e eles se entregaram a elas, e começou a haver uma mistura de linhagem má com linhagem boa, e pessoas debaixo de jugo desigual começaram a ter filhos, e a sociedade começou a degringolar. Por isso, no versículo 1 traz essa informação, versículo 1 e 2, e no versículo 3 diz assim: então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Olha, que distância que o homem está do seu estado original. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual, e agora Deus chega à conclusão: ele é carnal. Ele se tornou carnal. Perceba como o versículo 1 e 2 influencia diretamente essa postura e esse comportamento que denota no homem carnalidade. Por que carnalidade? Porque agora ele não vive mais pelo que Deus fala, ele vive pelo que ele sente. Ele agora não se importa mais pelo que Deus diz, é assim, não é assim. Lá no Éden nós vemos Deus falando para Adão e Eva: é assim, não é assim. E eles foram tentados, induzidos, caíram, e não fizeram o que Deus disse para fazer, e fizeram o que Deus disse para não fazer. Mas eles ainda estavam numa postura espiritual, percebam isso. Eles erraram, mas eles ainda estavam no Éden, e Deus os puniu, mas Deus tratou deles, Deus cuidou deles. Mas depois de um tempo, já passou tudo isso, chega Noé, e agora Deus constata: perderam a minha imagem por completo, agora não parecem mais comigo. Agora eles não se interessam mais pelas coisas espirituais para nortear a vida deles. Agora eles são carnais. Agora eles fazem o que a carne pede. Agora eles fazem o que os desejos pedem. Agora eles fazem o que os instintos naturais deles querem. Eles não vivem mais pautados no que eu penso. Agora eles são carnais. E Deus diz, em outras palavras, Deus diz: cansei. Não vou ficar mais brigando com eles. Eu cansei. São carnais. Então agora eu cansei. É uma outra forma que Deus vai tratar com eles agora. Ele estava tratando de uma maneira, agora vai tratar de outra. Deus já começa com consequências. Agora vão viver 120 anos. Poxa, para mim hoje 120 anos é lucro, mas naquela época 120 anos era morrer na adolescência. Era morrer precoce, porque os homens, vocês vão vendo a linhagem, viviam 600, 900, 800 anos, 700. E olha, e viviam bem. Mas agora Deus fala: bom, então vai começar a ter problema aí. Então eles não vão viver mais tudo que eles iriam viver aqui na terra. Vou adiantar o processo de mandá-los para o inferno. Deus não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. Mas as pessoas querem ir. As pessoas querem ir, elas estão doidas para ir, estão pegando senha para ir para o inferno. Elas estão fazendo por onde para ir, mesmo que Deus fale: eu não quero enviar. Elas falam: não, mas nós queremos ir. A sociedade está assim, já estava assim naquela época, querendo ir para o inferno. E o tempo de vida sendo abreviado, perdendo vida. Entenda, o tempo de vida abreviado como perdendo vida. Então Deus diz, eles escolheram perder vida. Quando alguém escolhe viver de uma maneira carnal, está escolhendo perder vida. Vai perder qualidade nessa vida e vai perder a vida eterna, porque está escolhendo viver de uma maneira carnal. Então está perdendo vida. É isso que está acontecendo. Versículo 4. Naquele tempo haviam gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, foram valentes, homens de renome, de antiguidade. Versículo 5. O Senhor viu, diga, viu, o Senhor viu, diga, o Senhor viu, ele viu, o Senhor viu, que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Puxa, não era um erro, num momento, agora continuamente mal, a maldade multiplicou, é ruim mesmo, as pessoas ficaram ruins mesmo, elas eram más mesmo. O versículo 6, então o Senhor ficou triste, diga, Deus ficou triste. Fala para o seu irmão, pergunta para ele, Deus está triste com você ou não?
Deixa ele pensar aí, deixa ele pensar. Deus ficou triste, então o Senhor ficou triste por haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: eu vou acabar com tudo. O Senhor disse: eu vou acabar com tudo, vou acabar com a terra, vou acabar com os homens, vou destruir tudo. Não, eu cansei, agora eu cansei. Versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Na maior das tragédias, tinha alguém lá que Deus colocou os olhos nele e disse: epa, esse daí é diferente. Rogo a Deus que Deus olhe na tua casa, olhe na tua cidade, olhe na tua igreja, olhe para nós e diga: opa, achei alguém ali diferente. Esse alguém diferente achou favor aos olhos de Deus. Favor aos olhos de Deus. Versículo 9. Aí vem as gerações de Noé, dá um detalhe sobre a vida dele, que era um homem justo, que era um homem íntegro, melhor que todos os contemporâneos, e Noé andava com Deus. Diga comigo: Noé andava com Deus. Ele andava com Deus. Aí fala dos filhos dele, Sem, Cã, Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus. Talvez para os homens estava tudo legal, mas Deus olhava e falava: a terra está cheia de violência, está destruída, perdeu o sentido. Então o homem ficou carnal, a terra está corrompida, está tudo ruim. Está tudo ruim. É a conclusão de Deus. Versículo 12. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida. Todos os seres vivos haviam corrompido o caminho na terra. Eles deixaram a estrada boa, iluminada, que Deus preparou. Não tinham mais sabedoria. Agora não tinha como andar com gente boa, que era tudo ruim. E eles não tinham nenhuma confiança mais em promessas de Deus, porque eles não viviam mais pelo Espírito, eles viviam pela carne. Então eles saíram do caminho. Estava corrompido o caminho deles. Versículo 13. Então Deus disse para Noé: eu vou acabar com tudo. A terra está cheia de violência. Destruirei a terra. Versículo 14. Mas faça uma arca. Diga comigo. Diga comigo. Faça uma arca. Mas faça uma arca. Quero que você perceba que no meio de todo esse caos, Deus está sempre pensando num caminho de escape. Deus está sempre pensando numa solução. Porque teve alguém que achou graça aos olhos de Deus. Ache graça aos olhos de Deus, ache favor aos olhos de Deus, porque aconteça o que acontecer, Deus tem sempre um plano mirabolante para a tua vida. Sempre, sempre Ele terá algo diferente. Ele não pega tudo, joga na mesma bandeja, não, Ele olha todos individualmente. Ele não pega tudo e joga no mesmo saco, não, Ele olha individualmente. Mesmo naquele caos, Ele conseguiu achar um. Não tinha dois, não tinha três, não tinha cinco, era um. E Deus olhou para esse um. Faça uma arca, aí vem os detalhes da arca, o tipo de madeira, se preste a madeira mais resistente, que dura mais. Faça uma arca de cipreste, aí como que ela deve ser revestida, dá o tamanho dessa arca, versículo 15, como que ela deveria ser nos seus aspectos, versículo 16. No versículo 17, Deus justifica: porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir tudo. Agora Deus fala como que Ele vai desembocar o seu plano de acabar com tudo. Ele já estava definido: vou acabar com tudo, cansei, tem muita violência, cansei. Versículo 18: mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, e aí a sua família vai com você. Você vai levar, versículo 19, um casal de cada espécie de animais para conservá-los. Versículo 20, das aves, a mesma coisa. Versículo 21, Deus toma até o cuidado de dizer: não esquece de levar comida. Coisa que a gente dificilmente esquece, né? A gente esquece um monte de coisa, mas não esquece de comida. Mas Deus fala: não esqueça de levar comida. E leva bastante comida e armazena para vocês não passarem fome. Como Deus é cuidadoso e detalhista com aquele que acha favor aos seus olhos, né? Como Deus se preocupa e se ocupa com aquele que acha favor aos seus olhos. O grande segredo revelado em Jesus Cristo é achar favor aos olhos de Deus. Para ser cuidado, aconteça o que acontecer. E termina esse relato inicial, onde eu quero me concentrar para nós absorvermos o conceito de como nós aprendemos a confiar em Deus, pois, repito, Noé é um homem que confiou em Deus. No versículo 22, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Paulo, vem cá.
Paulo Guimarães. Eu podia falar sem usar nenhuma referência, mas para ilustrar e ficar mais fácil para você entender. Vá no mercado, compra 30 quilos de arroz. E eu vou, na hora certa, eu vou depositar o valor desse dinheiro para você. Você não tem o dinheiro, mas vai no mercado e compra 30 quilos de arroz na hora certa. Quando é que você acha? Você vai errar, eu acho. É um teste, hein? Presbítero, eu te peguei, vamos ver. Quando é que você vai demonstrar confiança em Deus? Quando é que você vai demonstrar, confiança em mim? Eu falei para você fazer uma coisa e eu te fiz uma promessa. Quando é que você demonstra que confia em mim? Quando eu recebo essa palavra no meu coração e vou no mercado comprar 5 quilos de arroz. Não. Qual das atitudes? Você falou as duas. Qual das atitudes? Você recebe, ele falou para mim aqui, quando eu recebo a palavra no coração e quando eu vou ao mercado. Percebeu que eu já falei como a gente confunde fé com confiança? Ele falou fé e confiança ao mesmo tempo. E eu perguntei, quando é que você vai demonstrar que confia em mim? Quando? Quando vai no mercado e compra. As pessoas, elas confundem fé com confiança e elas dizem assim, eu estou doente, mas eu confio que Deus vai me curar. Eu estou desempregado, mas eu confio que Deus vai abrir uma porta para mim. Eu tenho um problema e eu confio. Talvez você já falou isso. Deus vai resolver esse problema para mim. Ou vai me dar um escape, ou vai me mostrar como que isso é solucionado. Mas quando nós estamos dizendo isso, na verdade o que nós estamos dizendo é, eu tenho fé que Deus vai fazer algo que Ele prometeu na sua palavra que Ele faria, cuidaria de mim. Eu tenho fé, mas eu não estou demonstrando confiança em Deus, porque eu estou dizendo que eu acredito no que Deus disse que vai fazer. Eu só mostro confiança em Deus quando eu faço o que Deus mandou eu fazer. Pode parecer alguma coisa muito similar, mas não é. Não é. Olha o versículo 22. Foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Ele fez o que Deus falou para ele fazer. E aí a confiança dele em Deus foi estabelecida. Confiar em Deus não é acreditar no que Deus vai fazer. Confiar em Deus é fazer o que Ele mandou que seja feito. João, ele diz assim, aquele que diz assim que eu tenho fé e não tenho obras, então mostra-me a sua fé sem obras e eu pelo que eu faço, eu mostro a minha fé. Então o que esse jogo de palavras quer dizer o quê? Quer dizer que fé e confiança andam juntos. Mas eu me apoiar na fé e não fazer o que Deus fala para eu fazer, mata tanto a fé como inutiliza essa palavra que eu tenho de confiança. Eu só vou demonstrar confiança em Deus fazendo o que Deus manda que eu faça. E muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas não confiam. Elas chegam na igreja e ouvem e leem, ou na sua casa, abrem a Bíblia no Antigo Testamento e veem em Malaquias 3 que elas devem trazer o dízimo. Elas abrem no Novo Testamento, em Lucas 24, e vem Jesus dizendo, não deixem de levar o dízimo. Mas elas não levam o dízimo. Por quê? Porque elas não confiam em Deus. Elas abrem a Bíblia e vem Deus dizendo, você precisa congregar. Você não pode ter uma vida descompromissada com o corpo. Você é membro de um corpo. Você precisa participar da vida do corpo. Mas elas não querem o compromisso. Por quê? Porque elas não confiam em Deus. Deus fala para fazer, elas não fazem. Deus fala, perdoa aquele que faz uma ofensa contra você. Mas elas dizem, eu não sinto, eu não consigo. É difícil demais. Por quê? Elas não têm fé? Não, elas não confiam em Deus. Porque Deus mandou fazer. Deus manda ser hospitaleiro e a pessoa não recebe nem no coração os outros, porque ela não confia no que Deus fala.
A confiança é estabelecida mediante Deus falou, eu faço. Aí a confiança é definida. Deus falou para eu vencer o mal com o bem. Falou ou não falou? Quem já leu isso na Bíblia? Já leram isso? Vence o mal com o bem. Mas eu não vou fazer o bem para o mal que aconteceu. Não vou, de jeito nenhum. Por quê? Porque não confio em Deus. Deus falou para eu fazer, mas eu não faço. E aí por diante, a Bíblia, falei domingo, pastor, Deus é cheio de mandar, né? Tudo é mandamento, Deus manda. Vai para o mundo todo, prega o evangelho, evangeliza as pessoas. Deus mandou evangelizar, não evangelizar por quê? Porque não confia em Deus. Deus mandou discipular, não discipula por quê? Porque não confia em Deus. Deus mandou servir a igreja, ao corpo dele. Somos membros de um corpo, 1 Coríntios 12, nós fazemos parte de um corpo. Nós lemos lá, nós abrimos 1 Pedro 4,10, cada um use o dom que tem para edificação dos demais. Nós lemos lá, e quando nós não fazemos por quê? Porque eu não tenho tempo, porque eu não posso. Não é, porque não confia em Deus. Deus fala para não ficar ansioso, preocupado. E a gente fica confuso e preocupado. Por quê? Porque não confia em Deus. Deus fala que Ele cuida de nós, e a gente se sente sozinho e largado. Por quê? Porque não confia em Deus. Confiar está relacionado a descansar, fazer e descansar. É isso que é confiar. Quem confia faz o que Deus fala e faz com tranquilidade e descansa. Isso é confiar. Fé é esperar que Deus faça o que Ele disse. É aguardar. E tem que esperar confiadamente. Por isso que são irmãos gêmeos. Tem que esperar o que Deus fala, que diz que vai fazer. E enquanto espera, faz o que Ele disse para fazer e descansa. As irmãs juntas, caminhando, fé e confiança. Por que Adão comeu do fruto proibido? No capítulo 1. Porque ele não confiou em Deus. Verdade ou não é? Ele não confiou na promessa. Ele não confiou no castigo. Deus disse para ele, pode comer de tudo, não coma desse fruto. O dia que você comer do fruto, você vai morrer. Ou seja, você vai perder vida. É isso que Deus está dizendo. Você vai perder vida. Você vai perder essa eternidade que você tem aqui no Éden. Vai perder essa qualidade que você tem. Vai perder essa comunhão comigo. Você vai morrer, vai perder vida. Por que Adão foi lá e comeu? Por que ele fez o que Deus disse para não fazer? E por que ele não fez o que Deus disse para ele fazer? Porque ele não confiou em Deus. Ele não confiou no que Deus falava. A gente mete o pau em Adão, mas quantas coisas que a gente faz no dia a dia do mesmo jeito? Deus fala e a gente fica lá titubeando. Meus sentimentos, meus pensamentos, o que eu acho, eu sou assim. Eu nasci no Nordeste, então tenho sangue quente. Eu sou italiano, então eu sou assim. E minha família, a minha formação, eu penso desse jeito. Mas Deus falou. Deus falou, faz assim. Age assim. Para cada situação da nossa vida, Deus olhou para o detalhe e Ele já falou como nós temos que fazer. Ele já falou como que nós temos que tratar com aquela situação, com aquele problema, com aquela pessoa, com aquele sentimento. Ele já falou como é que nós temos que agir nisso, naquilo, daquilo. Ele falou tudo, está tudo lá. Se eu não leio, se eu não conheço, é um problema meu. Mas Ele já falou. Mateus 22, 28 diz assim: errais, porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Ele já falou como fazer e a pessoa erra porque... É isso mesmo? Não. Você está errado. Onde é que está escrito isso? Errais 28, 22. Vamos lá. Vê aí. Ih, piorou. Onde é que está escrito isso? Quem que lembra aí? Eu pago um café gratuito da cantina depois. Oséias, não, mas Jesus falou isso, gente.
Mateus 10, 39, vamos lá, agora a gente vai... Não, é 22, 29. Puxa, eu errei por um. Por isso que eu não jogo em bingo, em loteria, essas coisas, eu não acerto nunca. Nunca acerto. A última coisa que eu ganhei no sorteio foi uma jarra d'água quando tinha 7 anos no primário. Um álbum de figurinha. Não ganho mais nada. 22, 29. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Tudo que a gente tem que fazer para essa vida, todos os problemas que a gente tem, todas as situações têm resposta de Deus para a gente. Se a gente não conhece, o problema é nosso, não é dele. E o poder é a capacidade de confiar nele para fazer o que ele fala. Ele diz, age assim, aí eu tenho o poder de Deus na minha vida para fazer como ele diz que eu tenho que agir. Então, quando a pessoa não conhece as Escrituras ou o poder de Deus, ela deixa de fazer. E com isso ela demonstra que ela não confia em Deus. Porque Deus fala e não confia. Na ilustração tosca que eu fiz aqui, chamei o Paulo. Se ele falar, eu vou no mercado gastar dinheiro que eu não tenho, eu tenho minha filha para cuidar, estou com dívida nisso, naquilo, tenho que pagar isso, aquilo lá, e não estou conseguindo. Estou profetizando? Não estou profetizando, eu estou lendo bola de cristal. Eu estou com problemas financeiros e não dá para fazer as coisas que eu tenho que fazer. E ele veio me dizer para ir no mercado, comprar 30 quilos de arroz para doar, e um dia, quem sabe, ele vai me dar, e se ele não der, e se ele não fizer, e ele não vai no mercado, o que ele está dizendo? Eu não confio no Joel. Se Deus fala, bateu numa face, dá a outra, tem que interpretar corretamente o que Deus fala, é lógico, estou usando de uma maneira assim, bem simples a citação, e eu não dou a outra face, é por quê? Porque eu não confio no que Deus fala. Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Por isso que ele fez. Adão não fez, porque ele não confiava em Deus. Perceba uma coisa, quando Deus fala com Noé, e Noé faz o que Deus fala, Deus tinha falado o que ia fazer, mas Deus não tinha feito nada. Deus não tinha feito nada. Deus só tinha dito para ele o que ele ia fazer. Eu vou te dar o dinheiro depois. Deus só tinha dito o que ia fazer. E já disse para Noé, mas você faça. E Noé saiu fazendo. Deus disse que iria destruir tudo, mas não tinha sido nada destruído. Deus falou para ele, eu vou destruir tudo. Gênesis 6, 7. Eu vou fazer desaparecer tudo da face da terra. O ser humano e todas as coisas da face da terra. Deus disse, mas não tinha destruído. Noé podia ficar lá no canto dele e dizer, Deus falou, mas é brincadeira, não vai fazer isso, Deus é bondoso demais para fazer isso, ele é misericordioso demais. Pronto, aí ele já não faria o que ele teria que fazer. Aí Deus disse para ele, eu vou mandar uma chuva, mas nunca tinha chovido. Até aquela época era um vapor que subia da terra que alimentava a vegetação. Não havia chuva caindo do céu. Não havia o conceito de chuva naquela época. Que Deus fala, eu vou mandar do céu uma torrente de águas tão grande que vai encher a terra. Ele não sabia o que era, ele não tinha visto, mas Deus falou, eu vou fazer. Deus falou, então é problema dele. Ele sabe o que fala e o que faz. Então Deus fala, eu vou fazer, mas Deus não tinha feito ainda. Mas como Noé acreditava em Deus, Deus fala para Noé, construa uma arca. E Noé passa 120 anos construindo uma arca. Debaixo de escárnio, zombaria, da incredulidade dos outros, mas porque Deus mandou ele fazer, ele confiava em Deus, ele foi lá e fez a arca durante 120 anos. Cada manhã dos 120 anos, imagina, Noé levantando, pegando lá os seus apetrechos, ferramentas, indo para aquele monte de madeira amontoada, batendo, cortando, as pessoas falando, o que é isso? É uma arca, porque vai chover, porque vai inundar a terra. Esse ficou louco, está maluco, ele não sabe o que está fazendo, mas ele confiava em Deus. Quem confia em Deus passa a ser louco, maluco, os outros acham que não sabem o que está fazendo, mas ele sabe quem é o seu Redentor, que o seu Redentor vive, ele sabe que quem está falando com ele é o Criador de todas as coisas, é aquele que é fiel, verdadeiro, justo em todas as suas palavras, e ainda que ele não fez nada, quem confia nele faz o que tem que fazer. E não faz meia hora e larga, faz 120 anos. Noé fica 120 anos construindo a arca. O que Noé ganhou em fazer o
que Deus mandou fazer porque confiava em Deus. E é a mesma coisa que nós ganhamos. Primeiro, Noé ganhou o favor de Deus em forma de livramento. Gênesis 6:8. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O caos veio para todo mundo. Não pense que você está isento do caos. O caos vem para a tua vida. A chuva veio, as gotas de água tocaram no corpo de Noé. Ele viu a calamidade, tudo aconteceu perto dele. Só que se cumpriu na vida dele uma promessa que está lá em Zacarias. Eu falei, uma muralha de fogo ao teu derredor para te proteger dos teus inimigos. 1000 cairão, agora no Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Apenas com os teus olhos olharás e verás o sofrimento do ímpio. Veio toda a calamidade, mas veio o livramento, porque ele achou favor aos olhos de Deus, e ele achou favor aos olhos de Deus, porque confiou em Deus, e demonstrou a confiança fazendo o que Deus falou para ele fazer. Então ele achou com favor aos olhos de Deus. Nós não achamos favor aos olhos de Deus porque nós dizemos, eu creio nas promessas que Deus falou, eu confio que Ele vai me livrar, eu confio que Ele vai me dar, eu confio que Ele vai fazer. Não, nós achamos favor aos olhos de Deus quando nós fazemos o que Ele nos manda fazer. Segunda coisa que ele ganhou, uma aliança com Deus. Capítulo 6, versículo 18. Com você estabelecerei a minha aliança. Perceba que o versículo começa com um mas com você. Porque Deus está dizendo, eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou mandar chuva, eu vou destruir, eu cansei, mas com você é diferente. Aleluia, quem confia em Deus, com você é diferente. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 128. Confiar em Deus. Ele confiou em Deus, ganhou uma aliança. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Vamos repetir isso? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E quem tem compromisso com Deus faz o que Ele manda. Ponto. Não tem mais, eu não faço por isso, mais não dá, mais eu entendo. Mas não, Deus falou, faz. Porque tem compromisso com Deus. Terceiro, o que Ele ganhou? A presença de Deus. Capítulo 6, versículo 9. Fala das gerações e termina dizendo, Noé andava com Deus. Andar é movimento para ação. Estou parado. Eu parado não acontece nada. Estou parado. Andando significa que eu estou me movimentando, vou ver novos horizontes, vou fazer novas coisas, vou chegar em novos lugares, vou alcançar outras coisas, vou chegar perto de pessoas que ali parado eu não chegaria, eu vou conseguir coisas que parado eu não conseguiria. E a Bíblia diz que Deus não estava com Noé parado, sentado. Noé andava com Deus, ou seja, as suas ações eram as ações acompanhadas por Deus e as ações de Deus eram acompanhadas por Noé. Eles estavam juntos caminhando. Amós 3:3 diz assim, como dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Só é possível andar na companhia de uma pessoa, é possível ficar na companhia de alguém. Ficar ali parado, nós estamos todos aqui na companhia um do outro, sentados. Você sentado de um lado de uma pessoa, de outra, mas não significa que você está produzindo com essa pessoa, vivendo as situações da sua vida com essa pessoa, vocês estão parados. Mas quando andar, quando terminar o culto, o casal sai, anda junto, vai para a mesma casa, enfrenta os mesmos problemas, tem as mesmas alegrias, as mesmas decepções, então estão andando juntos, fazem as mesmas conquistas, estão andando juntos, é isso que está dizendo. Noé e Deus andavam juntos, a presença não era uma presença estagnada, paralisada, era uma presença ativa. A presença de Deus era ativa na vida de Noé, e ele produzia junto com Deus. Deus produz junto com quem confia nele. Por que as pessoas não confiam em Deus? Três momentos aqui demonstram por que as pessoas não confiavam em Deus naquela época, e é a mesma coisa que acontece hoje. Primeiro, elas não estão acreditando que Deus está vendo o que elas estão fazendo. Elas não acreditam que Deus vê. Versículo 5 diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. O Senhor viu. De Adão, quando Adão caiu, até Noé, quando veio o dilúvio, passaram-se 1656 anos. 1656 anos Deus vendo.
Deus vendo o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, Deus vendo como as pessoas estavam fazendo as coisas, Deus vendo que as pessoas estavam se tornando carnais, Deus estava vendo. A pessoa que não confia em Deus, ela não confia porque ela acredita que Deus não está vendo. Ela vai para um motel cometer adultério porque ela não acredita que Deus está vendo. Ela engana, mente, trapaceia porque ela não acredita que Deus está vendo. Ela se corrompe outro porque ela não acredita que Deus está vendo. Ela não acredita que Deus vê ele no seu quarto, que vê ele no banheiro, que vê ele na cozinha, que vê ele no trabalho, que vê ele na escola, que vê ele na faculdade, que vê ele na igreja. E mais, ela não acredita que Deus vê a sua forma física. Mas a Bíblia diz que Deus, além de ver-nos por fora, Ele sonda o nosso interior. Ele olha dentro de nós, Ele conhece as nossas entranhas, os nossos pensamentos, a palavra, antes de sair da nossa boca, Ele já conhece. As pessoas não confiam em Deus porque elas não acreditam que Deus está vendo. Elas falam coisas, elas fazem coisas porque não acreditam que Deus está vendo. É por isso que elas não confiam no Senhor, porque elas não acreditam que Deus está vendo. Provérbios 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele está vendo todos, Ele está te vendo, Ele está vendo a mim, está vendo todo mundo. Por que elas não acreditam em Deus? Porque elas não acreditam que Deus se importa com o que Ele está vendo. Elas praticam o deísmo. O deísmo é a crença de que Deus fez, Deus existe, mas Ele não está nem aí. Se virem. Tem outras coisas mais importantes para cuidar. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que bem entende, do jeito que quer. Elas não acreditam que Deus se importa. O versículo 6 diz assim: então o Senhor ficou triste, pesou no seu coração. Ora, só tem sentimentos, emoções quem se importa. Quem se importa é que vai ter reações interiores ao que acontece. Quem não se importa não tem reação nenhuma, fica indiferente. Deus ficou 1656 anos triste com o homem, pesando no seu coração, vendo a maldade, versículo 3, se multiplicar, crescer na terra. Deus ficou vendo isso acontecer e entristecendo o seu coração. Tem pessoas que acham que Deus não está nem aí porque estão fazendo errado há 1 ano, 2 anos, 3 anos e não aconteceu nada, não caiu fogo do céu, não morri, não teve nada, Deus não me castigou, não puniu. Ele não está nem aí, Ele não está nem vendo, Ele não está se importando. E acham que Deus está alheio. E aí vão cada vez ladeira mais abaixo, desenfreada, porque acham que Deus não está nem vendo e nem se importando. Mas o texto diz, guardem isso que é muito significativo, 1600, quase 2000 anos. Mesmo tempo, quase o mesmo tempo, quando Jesus veio ao mundo, e hoje, a época que nós vivemos, quase o mesmo tempo. Quase 2000 anos. O homem, ladeira abaixo, desenfreado, no pecado, na iniquidade, se tornando carnal, sem se importar com o que Deus fala, pensando Deus não está vendo, e não está nem ligando, indiferente. Porque de verdade Deus não tinha feito nada. Nada num sentido conclusivo, num sentido definitivo. Deus trouxe juízos sobre povos, sobre nações, sobre pessoas. Deus puniu desde Adão no Éden, tirando-o do Éden. Enfim, Deus foi fazendo, mas de forma assim, subjetiva. Tem gente que acha que é coincidência. Desde 1972, gente, eu tinha 10 anos de idade. Eu ouvi em 72 o incêndio do edifício Joelma. Cadê os tiranossauros aqui que lembram disso? Incêndio do edifício Joelma na Avenida São João. Época carnaval. Depois incêndio de um circo, isso antes, até na década de 60. Época carnaval. Incêndio do edifício Andraus. Época carnaval. Calamidades de chuvas, temporais, destruição, morte, época carnaval. Então Deus está fazendo nos meus 1650 anos, mas as pessoas estão já, não, é clima, é tendência, é isso, é aquilo, e não vão enxergando, e não vão percebendo o que Deus está fazendo.
É zombaria, a primeira manifestação forte de uma escola de samba, levando Jesus. Lembram isso? Aconteceu há 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, carregando Jesus, o diabo zombando dele, e ele na escola de samba, o enredo. Ano seguinte, Covid, mas ninguém está percebendo, ninguém está se importando. Deus não se importa com o que acontece aqui. É tudo natural, é tudo normal. É assim que as pessoas estavam, que não confiavam em Deus. Noé confiava em Deus. Elas não acreditam que Deus se importa. E porque elas não acreditam que Deus veio, elas não acreditam que Deus se importa, a terceira coisa, elas não acreditam que Deus vai fazer alguma coisa. Como eu disse, o que Deus vai fazendo, dando sinais, elas relevam. Aí chega a hora que Deus fala assim: cansei. Tem gente no meio do povo de Deus que vai vivendo a sua vida torta, carnal, desenfreada. Deus vai dando sinal, Deus vai... Deus não está vendo, Deus não está se importando, Deus não está fazendo nada, até que chega a hora que Deus manda um dilúvio. E quando vem o dilúvio, aí não dá mais tempo de correr, aí não dá mais tempo de fazer nada, porque agora chegou o dilúvio. Versículo 7, o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei tudo. Estou triste por havê-los feito. Sabe o que as pessoas pensam? Aqueles que querem acreditar que Deus vê, que Deus se importa, que Deus faz, eles pensam assim: Deus vê de manhã, se importa à tarde e faz alguma coisa à noite. Mas não. Ele demora às vezes 1656 anos. Não quieto e passivo, dando dicas, dando sinais. Mas ele demora 1600. Mas as pessoas acham que é fast food o que Deus faz, que é assim, comida rápida. Deus vai falar. Não é assim. O profeta Naum, capítulo 1, versículo 2, ele diz que Deus é. Profeta Naum, versículo 1, isso, versículo 2. Olha lá no meio: Deus é zeloso, é vingador, cheio de ira, toma vingança dos seus adversários, está indignado com os seus inimigos. Se eu tiver tudo isso daqui, é perigoso daqui meia hora eu fazer uma tragédia acontecer. Mas aí vem o versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, grande em poder e jamais inocente o culpado. Jamais inocente. Não é porque está tudo bem, se está fazendo a coisa errada e está tudo bem, que Deus não está vendo, que Deus não está se importando, que Deus não vai fazer nada. Não, é que Ele é tardio em irar-se. O salmista Davi, que conhecia muito bem a Deus, que pecou e demorou de 1 a 2 anos para que começasse a acontecer alguma coisa na vida dele terrível, ele compôs o Salmo 103, no versículo 8, e ele diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Eu quero acabar essa mensagem dizendo para você: não espere Deus mandar um dilúvio. Ele está vendo. Ele está vendo. É um comportamento bobo. Deus mandou, o Dudu me fez o mal, falou mal de mim, eu estou hoje magoado com ele, eu estou ressentido, eu não quero saber do Dudu, porque ele falou mal de mim, porque ele fez. E Deus fala para eu perdoar, para ele é meu irmão, para eu não ficar com coisa no meu coração com ele. Mas amanhã, se amanhã eu tomo meu café, meu queijo branco, um pão, amanhã se o dia seguinte, está tudo bem, o sol sai lá no céu, eu continuo pagando minhas contas, acontecem bênçãos na minha vida, e eu vou achando que Deus não está vendo o que eu estou sentindo com Ele, que Deus não está se importando com o que eu estou sentindo por Ele, que Deus não vai fazer nada. Eu fico achando, eu esqueço. Deus é zeloso, vingador, cheio de ira, mas Ele é tardio em se irar. Ele não é mal-humorado, Ele não está assim raivoso o tempo inteiro assim: estou com raiva dele, estou com raiva dela.
Ele não está assim. Ele é tardio em se irar. Por quê? Porque ele é compassivo, ele é misericordioso. A ilustração muito conhecida, famosa, é a seguinte: Deus dá corda. Fala para o seu irmão, Deus está te dando corda. Vai. Tem gente que... Deus está deixando eu ir, está dando corda. Ele fala para eu fazer, eu não faço. Ele diz que eu tenho que agir assim, eu não ajo. Ele fala que a minha resposta àquela situação tem que ser essa. Eu dou outra resposta porque eu sou assim. E não aconteceu nada, está bem, eu sinto Deus, eu oro, eu vejo Deus, eu sinto Ele falar comigo. Está tudo bem, não está. Ele está dando corda. Porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso, mas Ele continua olhando o meu coração em relação ao Dudu. E Ele está dando corda. Eu venho aqui e prego. A semana que vem eu volto aqui e prego. Daqui um ano eu venho aqui e prego. Está tudo bem, vocês estão aqui. Vocês continuam me achando esse pastor bonitão que eu sou. E não precisa dizer que é. Eu acredito e isso me basta. Eu tenho fé e pronto. E está tudo bem, está tudo legal. A Leonor continua me chamando de gato. Depois de 40 anos. Quando dizendo que eu sou um gato. Mas Deus está vendo. Deus está se importando. Daqui 10 anos Deus está vendo. Irmãos, pecado não tem prazo de validade. Desobediência não tem prazo de validade. Não, como é que é no direito? Prescreve. O crime, prescrição depois de alguns anos prescreve. Pecado não é assim. Pode passar 20 anos, 30 anos. Deus está vendo, Deus está se importando. Todo mundo ao redor acha que não é nada. Eu acho que não é nada, até ele acha que não é nada. Mas Deus está vendo, está se importando e vai fazer alguma coisa. Não espera vir o dilúvio. Naquilo que Deus falou para você fazer, os nossos momentos de vida são diferentes, porque o tamanho da nossa espiritualidade é diferente, porque o estágio do nosso desenvolvimento espiritual é diferente. O que Deus espera de mim hoje, talvez Ele não está esperando de você hoje, talvez vai esperar de você amanhã. O que Ele cobra de você hoje, talvez Ele vai cobrar do outro daqui 3 anos. Então não se meça por nada disso. Você que tem que saber o que Deus tem falado com você, o que Ele tem revelado no teu coração, o que as Escrituras dizem que Ele fala faz e você não faz, ou então não faz e você faz. Você que tem que saber. Você tem que saber debaixo da perspectiva. Deus está vendo, está se importando. Ele vai fazer alguma coisa. Não deixe Ele mandar o dilúvio. Deus não tem prazer de mandar dilúvio. Deus não acordou um dia e disse assim: hoje eu vou mandar o dilúvio. Não. Ele ficou 1656 anos vendo. 1656 anos se incomodando, se importando, dando sinais, até que chegou a hora que Ele falou: não tem mais o que fazer, agora é só dilúvio. Só dilúvio. E mandou o dilúvio. Quero dizer uma coisa triste para você: Deus tem um dilúvio para cada um de nós. E quero dizer uma coisa alegre para você: Deus não quer usar o dilúvio para cada um de nós. E Ele já preparou o caminho para não usar o dilúvio. Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para acabar nossas transgressões, para nos purificar, nos limpar. Nós temos que crer nele, nos entregar a Ele, pedir perdão a Ele e começar a fazer aqueles mandamentos que Ele nos dá. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, é esse que me ama. É só isso. Aí Deus vai pegar o dilúvio que Ele preparou para você, vai amarrar o dilúvio, vai jogar o dilúvio lá no inferno junto com Satanás e os seus anjos, e você não vai para lá. O dilúvio não é mais teu. Agora você vai para um lugar onde tem rios de águas cristalinas, prontas para saciar a tua sede espiritual por toda a eternidade. O dilúvio já não existirá mais. Mas entenda, Deus está vendo, está se importando. Deus vai fazer. Enquanto cantamos a Deus, quem tem um mandamento do Senhor na sua vida? Pode ser um mandamento assim: não adulterarás. O cara está adulterando, você está adulterando. Ou pode ser um simples mandamento: ame aquela pessoa que te tem por inimigo, você não consegue. Pode ser um mandamento simples: vá à igreja, tenha compromisso.
Pode ser um mandamento complexo. Largue aquele negócio, aquele trabalho que é desonesto. Eu não estou insinuando nada, eu só estou dizendo que Deus pode estar falando com você já há algum tempo, não agora só. Ele pode estar falando há alguns dias, alguns meses, dando sinais de mandamentos sobre a sua vida. E você vai ficar como diante dos mandamentos? Sem confiar em Deus? Ele dizendo faz, ele não fala nada para você fazer, para te prejudicar. Ele quer o melhor para você. Eu sei os planos que eu tenho para você. Na boca de Jeremias saiu essa palavra de Deus: plano de lhes fazer o bem e não o mal, de lhes dar um futuro, de lhes prosperar. Deus tem planos bons, mas Ele está dizendo: para com isso, ou então começa isso. É você que tem que saber. Quando nós cantamos, eu vou fazer uma oração coletiva aqui, para aquele que tem um mandamento de que eu preciso me entregar a Jesus e eu estou com meu coração duro. Eu preciso voltar para Jesus porque eu estou desviado. Eu preciso fazer isso na minha casa, eu preciso fazer na minha empresa, eu preciso fazer em relação a uma pessoa, ou uma coisa, ou uma situação. Eu preciso deixar de fazer aquilo porque é um mandamento de Deus para a minha vida. Eu não sei, não me importa agora, você não tem que contar para ninguém. Eu quero orar por todos que têm mandamentos não cumpridos. Uma ordezinha desse tamanho, uma baita, não importa. Talvez esse ato de você vir aqui, não é que a minha oração vai resolver essa situação, mas é o passo para dizer que eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus, não na oração do pastor, mas em Deus. Eu vou confiar, porque Ele mandou eu fazer a semana passada, Ele mandou há um ano atrás, ou há 10 anos atrás, Ele mandou eu deixar de fazer, e eu até agora não tomei uma postura. Então hoje eu vou ter um passo, e esse passo vai ser representado pelos passos que eu der para ir lá na frente do altar e receber essa oração. Porque não basta essa oração, depois é necessário fazer o que Deus mandou fazer, ou deixar de fazer o que Deus falou para deixar de fazer. Ser um Noé, alguém que entra em aliança com Deus, alguém que acha graça aos olhos de Deus, alguém que tem a presença contínua de Deus andando junto. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Querido Deus, teus olhos estão em toda parte, olhando os movimentos do mundo, mas também os teus olhos estão focados em cada pessoa na face da terra, e não é diferente conosco, olhando o que nós estamos fazendo, mais do que ouvindo o que nós estamos falando ou cantando. O Senhor está vendo o que nós estamos fazendo. O Senhor sabe se as nossas ações são frutos de uma obediência a Ti, por confiar em Ti. E certamente nós temos feito coisas, sim, todos nós temos dificuldades, Deus, e em algum momento da nossa vida temos feito coisas que o Senhor quer que a gente não faça, ou que o Senhor ordenou para não fazer. Também temos
deixado de fazer o que o Senhor disse. E hoje nós chegamos aos teus pés, nos prostramos em humilhação, porque queremos sair daqui renovados no nosso entendimento, ajudados pelo Espírito Santo a lembrar. Para começar, se ainda não começou, tem atitudes que mudem esse quadro. Que nós sejamos esse tipo de homem que Noé foi, que faz o que o Senhor diz a despeito do que o Senhor faz, mas por confiar no Senhor, vai no mercado e compra o que tem que comprar, faz o que tem que fazer. Ajude cada um de nós, desde aquele que está aqui confessando com essa atitude um pecado, até aquele que está admitindo um erro, aquele que está agora se reconciliando contigo, ou voltando aos teus braços, ou chegando-se a ti e dizendo: me dá uma chance, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor Deus. Está dizendo: de alguma forma eu quero confiar em ti,